estamos de volta aqui com o Aprendem 7 e hoje, que vai ser na verdade nossa última aula do conceitos básicos, né, da cinemática, vamos tratar de distância percorrida, ok? Esse é um conceito que já é bem mais comum, né? Todo mundo fala de distância e tem realmente em mente o que é distância. A gente só vai tentar relacionar isso com os conceitos que a gente já aprendeu em relação a deslocamento e tal, né? Então vamos lá. Então, como de costume, a gente tem uma reta, né, direcionada para a direita, essa é a orientação da reta, com a origem no zero, temos os números à direita da origem, então, positivos e à esquerda negativo, como a gente já aprendeu, né? Para a gente conseguir, então, entender o que é a distância percorrida, como calcular, vamos, então, imaginar um movimento. O movimento que a gente vai pegar, então, vai ser o seguinte, vamos imaginar um movimento de um carro que sai aqui da posição 6, ok? E ele vai parar na posição aqui menos 9. Ou seja, ele está indo ao contrário da orientação da trajetória. Mas está indo, né? Não tem nenhuma lei que diga que ele não possa fazer isso, ele foi. Muito bem, então vamos pensar. O que é então a distância percorrida? A distância percorrida, vamos chamar de D, vai ser igual a isso aqui, ó. Módulo do deslocamento. Professor, o que é módulo? Módulo isso é um conceito matemático, né? Mas como a gente quer ser uma coisa bem objetiva aqui, vamos pensar. Um módulo é uma caixinha mágica que transforma tudo em positivo, ok? Então, se você colocar um número positivo aí, ele vai deixar positivo. E se você colocar um número negativo, ele vai ficar positivo também, né? Ele positiva tudo. Essas duas barras aqui, chamado de módulo, né? Serve também para matemática, que vocês vão usar, só lembrar, né? Deixa tudo positivo. Então, continuando. Como seria isso? Então, a gente vai calcular o deslocamento, ΔS, que a gente já sabe, né? A gente aprendeu em outras aulas, e colocar no módulo. Vamos ver qual é o deslocamento aqui. ΔS é igual, lembra, posição final menos a posição inicial. ΔS qual é a posição final, onde é que ele terminou o deslocamento? Menos 9. E qual é a posição que ele começou? 6. Então, ΔS é igual a menos 9 menos 6, que vai ser igual a menos 15. Vamos imaginar que estamos falando de metros, né? Então, menos 15 metros. Muito bem, então nós temos aqui um deslocamento negativo, significa que ele foi ao contrário da orientação da trajetória. Mas quando a gente quiser saber a distância que ele percorreu, a gente vai colocar isso aí no módulo. E quando a gente colocar o menos 15 no módulo, a gente vai ver que a distância, na verdade, é positiva. Porque a gente não fala, né? A distância é quantidade. Quantidade não fica negativa. Quantidade de metros, de quilômetros que você andou sempre vai ser positivo. Por isso que você vai colocar sempre no módulo o deslocamento. Ok? Muito bem, agora outra situação importante é essa aqui, né? Vamos imaginar agora que a gente já entendeu como calcular a distância com base no deslocamento, né? Mas imagine então que o deslocamento não seja só em uma direção, seja uma espécie de zigue-zague, né? Ele vai para lá, depois volta para cá, depois volta para lá. A gente pensa como fazer em uma situação dessa. É isso que a gente vai aprender agora, né? Analisar agora. E vamos primeiro, antes de qualquer coisa, determinar como fazer. Suponha o movimento de zigue-zague. Vamos colocar um movimento de zigue-zague aqui. Imaginar primeiro que o carro estava aqui na origem, ok? E que carro lindo esse aqui, né? Ok? Esse carro da origem, ele vai andando até o ponto 9, ok? Pronto, fez um movimento. Só que ele não parou ali. Ele esqueceu o fogão aceso e ele fez um movimento agora diferente e voltou até o ponto menos 3. Então nós temos dois movimentos aqui, né? Esse movimento que está em verdinho aqui vai ser o movimento do 0 até o 9 e temos o movimento aí em azul, que é o movimento do 9 até o menos 3. Como é que a gente calcula a distância nessa situação? Nesse caso, quando tiver movimentos em direção vai e volta, em zigue-zague, em direções diferentes, a gente vai ter que separar os movimentos, não vai considerar um movimento só. E vai considerar primeiro o movimento para esse lado como um deslocamento e depois o movimento para aquele lado como outro deslocamento.
Ou seja, vamos imaginar então que vai ser a soma dos módulos, não do módulo, porque agora a gente vai entender que teve vários movimentos, vários deslocamentos. Nesse caso, por exemplo, vai ser a soma dos dois módulos dos dois movimentos. Aqui, ó, vamos colocar primeiro aqui os módulos. E que movimento foi esse, né? O primeiro movimento foi deslocamento, vou colocar aqui D, que foi deslocamento para a direita, e o segundo, que foi o deslocamento para a esquerda. A gente vai ter que calcular esses dois deslocamentos, depois colocar no módulo e aí então calcular a distância total. Vamos ver como ficou então? Primeiro aqui, vamos ver o deslocamento para a direita, né? Delta SD vai ser igual à posição final menos a posição inicial. 9 menos 0, que é igual a 9 metros. Vamos colocar aqui. Agora vamos calcular o deslocamento para a esquerda, né? Que vai ser a posição final, menos 3, menos a posição inicial, que é 9, que é igual a menos 12 metros. E agora a gente pode calcular tranquilo a distância, colocando os dois em módulos, né? Quanto foi o deslocamento para a direita? 9, né? Pronto, um módulo aqui de 9, mais e quanto foi o deslocamento para a esquerda? Menos 12. Aí eu coloco aqui o 12 no módulo. O que é que o módulo vai fazer? Transformar tudo em positivo. Então 9 continua 9 e o menos 12 vira mais 12. A distância agora sabemos qual é. 9 mais 12, que é igual a 21 metros. Essa foi a distância percorrida em todo o percurso, do 0 ao 9 e depois do 9 até o... Então, só para resumir, vamos ver que a distância percorrida é a quantidade, né, em metros, quilômetros, que houve movimento. E quando o movimento for em uma direção só, ou para a direita ou só para a esquerda, a gente vai só colocar esse deslocamento, calcula o deslocamento que a gente já sabe, né? Coloca ali no módulo. Quando tiver para lá e para cá, a gente vai separar os deslocamentos. Para a direita foi um, para a esquerda foi outro. Voltou para a direita, o terceiro deslocamento. E vai fazendo assim, coloca cada um desses em um módulo e aí soma tudo que vai ser a distância. Ok, gente? Então essa foi a nossa aula de hoje. Próxima aula a gente vai considerar algumas atividades, algumas questões, exercícios que podem cair nas provas, vestibulares, etc. Tá bom? Não esquece de curtir, clicar na notificação e assinar o canal. Até mais!